Passou nem 1h30, tá? Pensa nisso aí então, ó. Tudo que aconteceu na sua vida nesses últimos 10 anos, e aconteceu coisa pra caramba, 10 não, né? Porque já foi pra 12 anos, né? Tudo que aconteceu na sua vida nos 10 anos, 12 anos, no planeta de Mira seria na hora do almoço ali, tá? Esse é o tipo de coisa que Interestelar faz com a nossa cabeça, tá? E o mais impressionante é que isso não é viagem de roteirista, não. Isso é física, puramente física, tá? Hoje vai ter gente que vai fazer até uma análise completa, né? Hoje nós vamos fazer aqui essa análise aí do filme. E eu sou suspeito para falar, porque vocês sabem que para mim Interestelar é o melhor filme, não só de ficção, mas o melhor filme já feito até hoje, tá? Além de ser o mais ambicioso e tudo mais. Por quê? Primeiro, por causa de um nome muito importante dessa história toda, que é o Kip Thorne. Kip Thorne, para quem não sabe, ele é um físico teórico, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2017 pela detecção de ondas gravitacionais. Tá? Ondas gravitacionais é quando você tem a colisão de dois buracos negros, ele chacoalha a estrutura do espaço-tempo, e o Kip Thorne tem uma história muito interessante do Kip Thorne, que é a seguinte. A onda gravitacional foi proposta pelo Einstein, lá em 1905. O Kip Thorne foi o cara que brigou para construir os detectores, que é o LIGO, que são equipamentos assim absurdamente caros. Mas ele brigou, ele ficou brigando, brigando, conseguiu construir o equipamento. Conseguiu detectar um negócio que o Einstein previu 100 anos antes. E por conta das ondas gravitacionais, ele acabou então ganhando o Prêmio Nobel de Física e é um cara assim realmente sensacional. Ele não foi só o consultor, tá? Ele foi o produtor executivo e ele forneceu as equações que descrevem o comportamento da luz perto de um buraco negro, baseado na teoria da relatividade geral do Einstein. E ele até escreveu um livro chamado A Ciência de Interestelar, como eu falei aqui para vocês. Tem em português, compre lá porque vale muito a pena, tá? Vale demais. Explicando tudo o que é cada coisa ali no negócio. Algumas coisas muito interessantes do Kip Thorne. Primeira coisa, ele era muito amigo do Stephen Hawking. E o Kip Thorne e o Stephen Hawking eles fizeram uma aposta uma vez, né? E sabe o que eles apostaram? Uma assinatura de uma revista de mulher pelada, da Hustler, tá? E o Kip Thorne ganhou a aposta do Stephen Hawking, tá? Outra coisa muito interessante aí do Kip Thorne. Ele, na verdade, o Interestelar não era para ser com o Christopher Nolan. Na verdade, quem estava fazendo o Interestelar era o irmão dele, que se não me engano chama Julian, né? Julian Nolan, tá? E ele pegou e saiu da parada. E aí ele entregou pro Christopher Nolan e pra mulher do Christopher Nolan, porque ela também está presente. E aí tem uma lenda no cinema que diz o seguinte, que todo filme que a mulher do Christopher Nolan tá junto com o Christopher Nolan, esse filme vai ser muito bom, tá? Quando o irmão do Christopher Nolan entregou o filme pro Nolan, pro Christopher Nolan, que a gente conhece, né? Ele falou o seguinte, cara, você pode fazer qualquer coisa, você só não pode mudar o que o Kip Thorne colocou ali. Então isso é uma coisa muito legal que foi feita aí no Interestelar, tá? O Christopher Nolan, né, ele fez uma, uma, uma coisa rara, né? Que ele queria, né? Que na verdade não foi ele, não, foi o irmão dele, né? Que falou isso aí, né? Que ele queria que tudo fosse ali, tivesse dentro, né? Do que a ciência considera possível, que é o negócio do hard sci-fi que eu falei para vocês, tá? E o resultado dessa parceria aí gerou, né? Um filme que é uma belíssima obra científica, tá? A equipe de efeitos visuais, né? A empresa Double Negative criou um código de computador chamado DNGR para renderizar o buraco negro, que é o Gargantua, que é esse cara aqui. E aí tem o seguinte, ela usou para isso uma técnica de renderização chamada Ray Tracing. Ray Tracing, tá? E para fazer isso aqui, ela traçou o caminho de milhões de feixes de luz através do espaço-tempo deformado. Na verdade, o Gargantua, esse cara aqui atrás, ele foi o seguinte, foi um artigo científico que foi escrito
E aí, esse artigo científico foi transformado no Gargantua do filme. Tá? Foi transformado no Gargantua do filme e tá aí, né? Que saíram esses artigos aí publicados em revistas científicas, tá? Todos eles com coautoria do Kip Thorne. A empresa acabou ganhando o Oscar, né, de melhores efeitos visuais por isso. Ou seja, um filme de Hollywood produziu pesquisa científica publicável sobre como a luz se comporta perto de um buraco negro. Isso é único na história do cinema, tá? Isso é único na história do cinema. Vamos conversar aqui nesse programa sobre o filme em algumas camadas, tá? Primeiro, o que é ciência real, o que a ciência deu uma esticadinha e o que é pura ficção. Como eu falei para vocês, é ficção até o momento que a teoria de cordas funcionar, tá? E depois vamos falar aí com a parte mais polêmica de todas do filme, que é o amor, né? É o amor, isso aí. Muito bem. Para quem lembra aí de Interestelar, para quem não lembra, eu já falei que eu vou dar spoiler aqui, não adianta reclamar não, né? O filme começa ali com a Terra, né, sendo devastada, tá? Então, 50 anos no futuro, uma Terra ali totalmente em decadência, então a humanidade, né, com toda a sua tecnologia e tal, levou aí a todo um desequilíbrio do clima global e a Terra vira um deserto de poeira, né? Ou seja, você tem tempestades imensas de poeira onde mais nada consegue, né? Você acaba dizimando todas as plantações uma a uma. Então, planta tal coisa, vem a tempestade de poeira. Planta outra coisa, vem outra tempestade de poeira. Aí planta milho, não nasce mais milho. Aí quando planta não sei o que, vem a tempestade de poeira e acaba com aquela outra plantação. Então é destruindo plantação por plantação, né? Até que não tem mais o que fazer, tá? E a humanidade vira uma terra de fazendeiros, né? Lutando contra tempestade de poeira e colheitas que acabam morrendo. Aí tem algumas cenas muito legais, né? Uma delas é quando a filha do Cooper lá na escola, ela começa a discutir com a diretora, falando, né? Não, o homem pisou na lua, sim. A diretora, não, o homem pisou na lua, não. Aí a diretora chama o Cooper, né? Que é o Matt Montgomery, para conversar. E aí fala, ó, sua filha aí tá com uns pensamentos meio esquisitos, hein? Falando que o homem pisou na lua. E falando, não, mas é que ela quer fazer engenharia, tá? A diretora aí fala assim para ela, a gente não precisa de engenheiro, a gente precisa de fazendeiro, porque a Terra tá num nível, né, que a gente precisa de fazendeiro. O Matt Montgomery, que é o Cooper, ele, no filme ele é um ex-piloto e engenheiro da NASA, né, que virou fazendeiro, obviamente, depois que eu falei, todo mundo aí vira fazendeiro. E uma coisa que o filme já acerta, né, que o fim da humanidade na Terra, na visão do Nolan, não vem de um robô assassino, nem de uma explosão, vem da comida acabando, da praga agrícola, né? De um colapso ecológico silencioso. E é isso que é muito mais realista do que qualquer apocalipse, né? Explosivo aí. A gente depende, né? Hoje de plantas para alimentar todo mundo e se isso começar a falhar vai ser um problema seríssimo, né? Não tem tiro, não tem barulho, é uma abertura pessimista e madura, né? E ela monta o palco para a grande questão do filme. E se a salvação da humanidade não estiver aqui, mas estiver lá fora, tá? Tem uma coisa aqui muito legal, tá? E aqui o filme já começa a acertar no que é realidade. Todas aquelas tempestades de poeira que aparecem no começo do Interestelar, aquilo lá aconteceu de verdade nos Estados Unidos, lá nos anos 50, 60, coisa do tipo. E aquelas pessoas que dão depoimento no começo do filme são sobreviventes reais das tempestades de poeira lá atrás que aconteceram de forma real. Então isso é uma das coisas. Nesse ponto aí já tem uma conexão do filme com a realidade, entendeu? Tanto a tempestade de poeira foi real nos Estados Unidos, no meião dos Estados Unidos ali, como o lance daquelas pessoas terem sofrido e estarem falando no filme, dando depoimento. Então isso é muito, muito legal. Beleza? Então vamos lá falar o que é a ciência que é real aí no filme. A primeira coisa, né, é o buraco negro. Então o buraco negro do filme é o Gargantua, é a melhor representação. Vamos lá, o filme é de 2014. A primeira foto de um buraco negro, ela vai sair publicada em 2019. Então até o dia
que o filme foi pro ar, era a melhor representação de um buraco negro, não só no cinema, não só na ciência.